Bom dia! Ô glória! Bom dia, gente! Que bom poder estar com vocês, trazendo aqui esse café da manhã, cheio de unção, cheio de graça, cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse dia que você vai passar seja singular, único, extraordinário. Que você possa experimentar as bênçãos, a presença, o favor de Deus na tua vida. E eu quero pedir também, sempre vou estar pedindo que você compartilhe essas nossas lives, porque é muito importante pessoas receberem o frescor, a esperança da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre algo que todo mundo busca, que é promoção. Todo mundo quer ser promovido, todos querem se destacar, todos querem ser relevantes. Nós nascemos assim. O ser humano, ele tem a grandeza, o desejo da grandeza dentro dele. Todo mundo quer brilhar. Hoje a gente vê isso através de redes sociais, pessoas querendo se destacar, mas Deus tem algo muito maior do que isso. E Ele tem um meio de nos promover. A direção, a submissão que libera a promoção. Eu vou colocar mais objetivamente, a direção que libera a promoção. E eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, a história de uma pessoa. O nome dele é Davi. Ele era improvável, inclusive dizem alguns textos, porque em um salmo ele fala que ele foi gerado em pecado. E alguns estudiosos dizem que ele não era filho legítimo. Bem, isso aí cada um fica na sua interpretação. Mas independente disso, nós vamos ver como essa pessoa sai de lugar nenhum para um lugar extraordinário. E muitas vezes o lugar nenhum é o lugar da preparação. Em 1 Samuel 17:18, diz o seguinte: nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade dele. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Vamos lá. Quando Deus quis derrotar um gigante poderoso que estava aterrorizando toda a nação de Israel, todo um exército, Ele manda alguém, Ele envia alguém humanamente incapaz. Essa palavra incapaz, muitas vezes ela é um freio para nós. Incapaz. Aos olhos humanos, o que poderia ser mais incapaz ou mais fraco do que contra um soldado maduro, terrível, poderoso, um garoto sem treinamento militar, sem nenhuma experiência, sem espada, despreparado humanamente falando, não estava vestido nem com uma armadura. O que ele vestia era uma roupa comum de um pastor, talvez uma roupa de pele de ovelhas, não sei. Mas e apenas armado com aquilo que os pastores na época usavam, que era o quê? Uma funda com uma pedra. Pense, gente, ele não tinha espada. Poucas pessoas naquela época tinham espada. Significa o quê? Que ele não sabia manejar. Até o rei Saul tentou colocar nele uma armadura, mas ele não conseguia se movimentar porque era pesado. Agora vamos lá. Quando Golias, ele vê esse quadro, ele começa a debochar. Ele olha e fala: vem cá, você acha que eu sou um cão desse que você expulsa quando quer atacar as ovelhas? Você acha que eu sou um cachorro? Cara, você está conversando aqui, é com um cara experiente. Imagina um gigante de quase 3 metros, espada, lança, escudo. O cara está lá preparado. O cara era representante de um exército poderoso. E pense só, esse duelo não era um duelo de uma desavença pessoal entre duas pessoas. Havia algo em risco naquele lugar. O que era? Eles fizeram um acordo. Cada exército enviaria o seu campeão. Agora, gente,
Pensa só, por um momento, o exército que perdesse se submeteria, seria escravo, era algo comum naquela época. Em vez de milhares de pessoas morrerem, cada um enviava o seu campeão, eles lutavam e aquele que vencesse, o exército se submeteria. Olha o que estava em risco. Agora, olha a situação do exército de Israel. Eles não tinham um campeão, tinham grandes lutadores, mas eles não tinham. E Deus, quem Deus manda para enfrentar esse gigante? É aí que nós entramos na arena. É aí que os heróis fazem a história. A pessoa menos qualificada, a pessoa menos preparada, uma pessoa que nem fazia parte do exército, ele é apenas um entregador de alimento. No caso de hoje, o Uber Eats, simplesmente ele estava levando para os irmãos comida. Esse cara de repente se vê no meio do campo de batalha, no dia comum, numa missão simples. Já pensou? Uma missão talvez até desprezível para alguns. Quantas vezes nós não chegamos aonde Deus quer nos colocar? Sabe por quê? Porque nós desprezamos certas missões. Isso não é para mim, isso é pequeno demais para mim, isso não é do meu tamanho, da minha capacidade, isso não faz parte, eu não quero isso para a minha vida. E aí pessoas perdem a história, as pessoas perdem o seu momento. Talvez tenha perdido o seu momento, porque a forma de Deus te colocar no campo de batalha é servindo, é ser humilde, é ser uma pessoa que entende as conexões e as conexões que me colocam. Hoje, essa geração perdeu o princípio de submissão. Ela só quer fazer coisas grandes. Ei, quem nasce grande é monstro. Todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma história. Um dia, todo mundo teve que abaixar, varrer, limpar, para chegar perto. Por exemplo, como foi que Eliseu se tornou sucessor de Elias? Como Josué se tornou sucessor de Moisés? Existe um padrão, existe uma chave. Aqueles que não estão preparados para fazer as pequenas coisas, Deus não as colocará nas grandes. Sabe que a Bíblia fala: foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Sabe que a Bíblia fala, eu tenho certeza que alguém está ouvindo a minha voz: não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze. Todos nós um dia começamos. Um dia eu comecei, sabe aonde? Eu comecei no subsolo. Eu comecei num lugar que tinha em torno de 10, 15 pessoas. Minhas missões eram nos ônibus, era na rua, na praça, nos hospitais, nos presídios, nos lugares bem humildes. Mas eu não desprezei. Sabe por quê? O segredo de Davi é o mesmo segredo de Eliseu e de Josué. Eles se aproximaram e não rejeitaram as pequenas missões. Qual era a missão de Eliseu? Derramar água nas mãos de Elias. Como que Josué era conhecido? Josué, servo, a palavra servo é escravo de Moisés. Onde Moisés ia? Estava ali Josué, olhando para ele. Se Moisés precisava de alguma coisa, ele estava pronto a fazer. Se Moisés precisava de um soldado, ele era o soldado. Se precisava de alguém para ajudá-lo em alguma coisa, assessorá-lo, ele fazia isso. E Davi, ele chega no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque seguiu a orientação do seu pai. Seu pai chamou ele: Davi, ele não foi chamado um dia para uma festa, mas ele foi lembrado para levar comida para os irmãos. Querido, muitas vezes nós vamos dar comida para aqueles que não acreditam em nós, mas é o momento que o favor é liberado. Muitas vezes os irmãos de Davi desprezavam Davi, mas o ponto é que Davi sabia ouvir a voz da autoridade que estava na vida dele.
ele ouvia a voz do seu pai. Ainda que seu pai não lembrasse dele, ele ouvia a voz do seu pai. Ele seguia a orientação. O que falta em você não é a sua capacidade que vai te colocar, é o seu coração em seguir orientação. Peça perdão hoje. Quando todas as vezes que teu pai, tua mãe, teu pastor, sua autoridade te deu uma missão, faz isso, faça da melhor forma. Faça da forma mais extraordinária. Vai servindo e Deus vai te colocando e posicionando. Continue adorando, continue, sabe, na palavra, continue sendo um canal de esperança, mas não despreze o dia dos pequenos começos, porque a sua história, ela vem embrulhada numa pequena missão. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Alguém precisa receber essa palavra. Que ela possa chegar em lugares que meu corpo, eu nunca cheguei. E que você seja o canal. Amém? E siga meu canal. Deus te abençoe. Até o próximo Ponto de Fé.